Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas, estamos hoje com a nossa intérprete Vânia, que irá nos auxiliar na nossa aula de hoje. Iremos falar hoje sobre análise combinatória, dando continuação. Iremos falar especificamente sobre combinação. Esta é uma aula do segundo ano do ensino médio e nós iremos trabalhar com o PET número 2 na semana 6. Vou dar um tempinho para você pegar o seu PET, para você anotar as suas dúvidas, tirar todas aquelas dúvidas que você tenha e pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, no nosso telefone, as suas dúvidas. Então, as habilidades de hoje: reconhecer situações em que os agrupamentos são distinguíveis pela ordem de seus elementos ou não. Resolver problemas que envolvam arranjos, combinações, permutações com repetições e permutações cíclicas. Nós vamos, nessa aula de hoje, focar nisso aqui, ó. Combinações, e vamos falar um pouquinho também de arranjos. Mas o nosso foco nessa aula de hoje é combinações. Então, o que é uma combinação simples? Bem, existem outros tipos de combinação, mas nós iremos trabalhar hoje com combinação simples. É um tipo de agrupamento dentro da análise combinatória em que o número de elementos n é maior que o número de elementos p, disponível para organizar estes n elementos. Neste caso, a ordem dos elementos não, dentro de cada combinação, não importa. Então, grifem isso aí, ó. Grifem e guardem. A ordem não importa. Lembra lá que nós estudamos na aula passada os arranjos? Nos arranjos, a ordem importava. Agora, na combinação, a ordem não importa mais. Ou seja, se eu tiver uma combinação lá AB, vai ser a mesma coisa da combinação BA. Porque, neste caso, essa troca aqui entre os dois não faz diferença alguma. Podemos dar um exemplo, de um sorteio. Você tem lá vamos supor sua sala de aula aí, e geralmente 40 alunos. Vamos supor que chega uma pessoa, que é comum de acontecer, chega uma pessoa de um curso lá específico, um curso profissionalizante de informática, por exemplo, e fala assim, ó, eu vou sortear aqui 5 bolsas para alunos dessa turma. Então, este sorteio, vai importar se eu vou sortear primeiro Joãozinho, Maria ou Marcos, que seja? Não. A ordem não vai importar nada, porque todos eles vão receber a mesma coisa, que é uma bolsa. Então, neste caso, nós usaremos combinações para saber quais são essas possibilidades. Então, o AB e o BA vai ser a mesma coisa. E o número N sempre tem que ser maior que o número P. Gravem isso. O que é o número N? É o número de elementos. No caso do exemplo que eu dei anteriormente, é a sala com 40 alunos. O que é o P? São 5 sorteados. Então, o meu P é o número de possibilidades, o número de posições que eu irei organizar estes alunos, ou seja, grupos de 5 em 5, sorteio de 5 em 5. Qual que é a fórmula para fazer o cálculo? É parecida com a de arranjo, só que ela vai acrescentar essa parcela aqui, ó. A fórmula de arranjo é exatamente isso aqui, ó. Só que eu acrescento a permutação dessas posições aqui, ó, as posições P. Então, n fatorial, P e n menos P. Aí vão ter uma característica interessante aqui na hora de calcular, que esse valor daqui vai ser somado com esse valor daqui, vai ser igual a esse, esquecendo o fatorial, mas nós vamos ver mais pra frente, vocês vão entender. Tipo assim, ó, se eu fizer 10 aqui, ó, e aqui for 5, por exemplo, nós vamos pegar o 6 aqui, senão fica 6. Vamos supor que seja 6, o P. Aí aqui vai ficar 10 menos 6, né? E 10 menos 6 é 4. O que eu quero dizer, então? Esquece o fatorial. 6 mais 4 é 10. Sempre vai acontecer isso na combinação. Se você tiver 6 aqui você já pode pôr o que falta para 10. Lembrando que isso aqui não é igual a isso. Se eu somar, se eu multiplicar, não é igual. Não é a mesma coisa. É só uma comparação
número com número, esquece fatoriais. Agora a diferença entre arranjo e combinação, que é muito simples. A única coisa que é diferente entre os dois é que a ordem importa, que nesse caso o arranjo, a ordem importa, e na combinação a ordem não importa. Então a diferença básica é essa. Por exemplo, se eu tiver lá um sorteio entre as pessoas, só que aí vamos supor que eu falo o seguinte, o primeiro sorteado vai receber uma bolsa de informática, o segundo sorteado vai receber uma bolsa de contabilidade, o terceiro sorteado, aí tem diferença? O que vocês acham? Pensa aí. Tem diferença, não é isso? É diferente eu receber uma bolsa de contabilidade e uma bolsa de informática. Então, neste caso, a ordem deste sorteio vai nos importar. Aí já muda para arranjo. Entenderam a diferença? Se for tudo a mesma coisa, combinação. Se essa ordem alterar, vai ter coisas distintas, arranjo. Então, é por aí. Então, nós já temos um primeiro exemplo para trabalharmos. Nós queremos sortear 4 alunos em uma turma com 10 para ganhar um curso de informática. Observe o seguinte, todos os 4 alunos sorteados irão ganhar a mesma coisa, curso de informática. Foi até o exemplo que eu dei anteriormente, porém esse exemplo aqui com uma quantidade menor de alunos. E eu já coloquei para vocês aqui, nesse exemplo, a ordem do sorteio não importa, pois o curso é o mesmo para todos. Então, basta nós calcularmos uma combinação. Vamos utilizar o quadro aqui. Então, nós vamos fazer uma combinação N elementos tomados de P a P. Qual que é a fórmula? Vou escrever a fórmula algumas vezes para a gente lembrar. P fatorial, N menos P, isso tudo fatorial. Então, a combinação eu tenho 10 alunos. São quantas bolsas? 4. Então, combinar 10 alunos de 4 em 4. Agrupamentos de 4 em 4 alunos. N é 10. O P é o 4. E N menos P. Fatorial. Aí, nesse caso, você vai fazer aquela macete, né? Aquela regrinha que eu falei com vocês. Eu não vou calcular esse fatorial que até chega no 1, desnecessário. Por quê? Eu tenho 4 fatorial e tenho também um 6 fatorial que vai sair aqui, porque 10 menos 4, 6. Então, vou escrever aqui de novo, esse 4 fatorial vezes 6 fatorial. Então, qual que é maior, o 4 ou o 6 fatorial? O 6, não é isso? Então, eu vou multiplicando este 10 aqui até chegar no 6 fatorial. Cheguei no 6 fatorial, eu paro e vou simplificar. Fica muito melhor para mim do que fazer todo esse cálculo. Então, combinação de 10, 4 em 4, vai ser igual 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Coloco o fatorial porque eu parei nele. 4 fatorial, já posso colocar o valor dele. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24, vezes 6 fatorial. Simplifiquei meu cálculo bastante aqui, né? E vou simplificar ainda mais. Por quê? Vou dividir aqui por 8, 8 dividido por 1. 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8, eu tenho 3. Então, a combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Ainda posso simplificar mais uma vez, né? Vou simplificar aqui o 9, dividido por 3 dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Então, embaixo aqui, 1 vezes 1 ficou 1, né? Então, embaixo não preciso colocar nada. 10 vezes 3 vezes 7. Então, 10 vezes 3, 30 vezes 7, 210. Viu como é que simplificou para mim os cálculos? Então, se eu fosse fazer todo este cálculo aqui, eu tomaria mais tempo, a não ser que tivesse uma calculadora, jeito diferente. Mas, aqui simplificou bem. Então, possibilidades, 210 possibilidades de sorteios distintos para essa situação. Vamos para o próximo exemplo. Acho que eu pulei um, né?
Juca foi ao supermercado para comprar um sabonete e pretende comprar 3 fragrâncias distintas. Ao chegar na prateleira, haviam 7 fragrâncias distintas. De quantas maneiras diferentes ele poderá fazer sua escolha? Então ele tem 7 possibilidades e vai fazer 3 escolhas. Se ele escolher o sabonete A e B e depois escolher o B e o A, faz diferença? Não. É a mesma coisa, ele vai levar aqueles 3 produtos, independente se ele escolheu o primeiro ou não. Então, para nós vamos trabalhar com uma combinação. Uma combinação de 7 elementos distribuídos de 3 em 3. Então, nós teremos uma combinação de 7, 3 em 3. Só para a gente lembrar a fórmula, né? Vou escrever ela aqui em cima. Combinação de 7, olha, N tomados PAP. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, aqui substituindo lá, né, os valores encontrados, 7 fatorial, P fatorial é 3, e aqui 7 menos 3. Resolvendo. Aí você vai pensar, qual que vai ser maior? O 4, aliás, o 3, já até respondi, né? O 3 ou o que vai sair aqui, que é o 4? O 4. Então, vou ir multiplicando o 7 até chegar no 4. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Parei, coloquei o fatorial. 3 fatorial, posso pôr a resposta já. Quanto que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Olha como é que vai ficar bem facinho aqui, ó. E aqui eu vou ter dentro do parênteses 4 fatorial. Dá para me cortar duas coisas. Vou cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Posso cortar o 6 com 6, professor? Pode, porque é número. Eu não posso cortar número com fatorial. Por exemplo, 4 fatorial com 4. Não posso. Mas se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 3 fatorial, aí eu posso. Certo? Então, número com número, fatorial com fatorial. Nossa, eu paguei, foi tudo. Voltando aqui, mas vamos partir de onde que nós estávamos. 7, 3 a 3. Então, tenho 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial. E aqui estava um 4 fatorial. Tínhamos cortado esse e esse. Então, eu tenho 7, 3 a 3, 7 vezes 6. Eu não vou multiplicar ainda porque ainda dá para me cortar aqui o 6. Ó. Aqui dá 1. Corto 6 com 6, o 4 já foi embora. Então, ficou apenas 7 vezes 5, que dá 35. Então, o resultado aqui são 35 combinações distintas. Para escolher um sabonete, hein? Olha que complicação, hein? Só chegar, professor, só chegar lá e pegar. Beleza, mas você tem que saber fazer o cálculo. Na hora você vai precisar desse cálculo. E esse cálculo vai te ajudar, principalmente quando você estiver fazendo um vestibular, por exemplo. Outro exemplo, uma família composta de 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site ou empresa aérea, constatou que para a data escolhida, o voo estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas são marcadas com X e as poltronas disponíveis estão em branco. Então, essa é uma questão do Enem. Vamos passar aqui para a imagem. Então, nós temos aqui a imagem. Então, vamos contar quantas que são as poltronas disponíveis. As com X são aquelas ocupadas disponíveis. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 poltronas disponíveis. E lembrando que são 7 pessoas para viajar. Então, pergunta, o número de formas distintas para acomodar essas pessoas nesse voo é... Então, eu vou fazer o quê? Ele não falou nada sobre posição A, posição B, se vai ficar na janela, se vai ficar no corredor. Ele não falou nada disso. Então, nós vamos pressupor que essa ordem para eles não tem diferença.
pode ficar na janela, onde quer que seja. Então, nós iremos fazer uma combinação de 9 pessoas, tomadas, aliás, de 9 assentos, organizando esses 9 assentos com essas 7 pessoas. Então, de que forma? Sempre vai sobrar 2, logicamente, né? Mas nós temos que fazer a combinação aqui. Como que funciona? 9 fatorial, 7 fatorial e 9 menos 7 fatorial. Então, observem que as respostas não estão em forma de número, estão em forma de fatoriais. Então, nós temos apenas que organizar isso aqui melhor e já encontramos a resposta. 9 fatorial, 7 fatorial, daria para resolver, mas aqui não pede essa resolução. Só comparar. Qual que é a resposta certa? Letra B. 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Simples essa questão do Enem, né? Aparentemente complicada, mas não é. Quarto exemplo. Uma professora irá dividir uma turma de 40 alunos em 4 grupos, sendo que cada grupo é necessário que tenha um representante ou um líder, né, como queira aí. Pergunta-se, quantos agrupamentos distintos de representantes podemos ter nessa sala? Vai fazer diferença, a princípio, ser representante de grupo A, grupo B, grupo C? Não, porque se eu vou sortear primeiro os representantes, eu não tenho grupo formado ainda, então a ordem não importa. Então eu vou fazer uma combinação de quantos alunos? 40 alunos, tomados de 4 em 4, porque são 4 grupos e cada grupo precisa de um líder, então eu preciso de 4 líderes. 40 de 4 em 4. Essa aqui, eu vou fazer aqui no quadro. Então vai ficar assim, 40 fatorial, 4 fatorial, 40 menos 4 fatorial, vai ficar 40, 4, igual 40 vezes 39, vezes 38, vezes 37, vezes 36 fatorial, dividido por 4 fatorial é 24, e aqui vai dar 36 fatorial. Corta 36 fatorial, sobrou 24. Aí essa conta que eu vou deixar para vocês fazerem em casa aí, ó. Vai dar, se eu não me engano, 19 mil alguma coisa, mas vocês vão fazer em casa aí, para a gente ganhar tempo aqui, certo? Então faça aí, 40 vezes 39, vezes 38, vezes 37, e vai dividir aí por 24. Vamos passar para a próxima para a gente ganhar tempo. Quantos representantes podemos ter em cada um dos grupos? Essa é mais fácil, por quê? Cada grupo tem quantos representantes? 1. E sabendo que são 40 alunos em 4 grupos, se eu fazer essa divisão, eu vou ter 10 alunos por grupo. Então, eu tenho uma combinação de 10 alunos de 1 em 1. Certo? Então, vamos fazer aqui. Combinação de 10, 1 em 1. Então, vai ser 10 fatorial, 1 fatorial, 10 menos 1 fatorial. Então, combinação de 10, 1, 10 vezes 9 fatorial, 1 fatorial é 1, 10 menos 1, 9 fatorial. Corta, corta. 10 dividido por 1, 10. Então, a resposta é 10. A professora nem precisava, né? Porque se eu tenho 10 alunos e eu tenho que ter apenas um líder, é 1, né? São 10 possibilidades, lógico. Então, você tem razão, tá certo. São 10, nem precisava de combinação, mas como eu estou utilizando. Então, quantos grupos distintos podemos ter? Então, grupos distintos vai ser combinação de 40 alunos tomados de 10 em 10. Porque eu vou saber quantos grupos eu vou ter. Esse aqui vai dar um cálculo muito extenso, aí você vai fazer na sua casa. Vou só deixar representado para você, ó, 40 fatorial, deixando atividade para você aí, ó, além do PET. 40 menos 10. Então, montei aqui, você vai terminar na sua casa aí. Se você multiplicando 40 até chegar no... vai dar 30 aqui, né? Corta o fatorial, divide depois por 10 fatorial.
Próximo exemplo. Então, que é o aniversário de Aninha e ela preparou umas lembrancinhas e ela tem 9 tipos de doce e pretende colocar 6. Então, vou fazer uma combinação de 9 itens tomados, 6 a 6. 9 somados 6 a 6. Aí você vai fazer também na sua casa. E a última aqui também, se ele acrescentar 1, vai ser a combinação de 10. E colocar mais uma lembrancinha, 7. Combinação de 10, 7 a 7. Então você vai fazer esses dois cálculos na sua casa aí com mais calma. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Estude e faça os PETs. Peça ajuda do seu professor. E até a próxima. Muito obrigado.